Principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 11h07. Muito bom dia para você sintonizado nos 99.1 e também no youtube.com/CBN Campinas, começando o nosso CBN Esportes, edição desta quarta-feira, o Dia Nacional e Mundial do Futebol. 15 de março de 2023, dia de Copa do Brasil, dia de continuarmos falando das preparações de Ponte Preta e Guarani para os jogos do final de semana e uma agenda que está recheada nesse final de semana aqui na CBN Campinas, seja no Dial, seja no YouTube. Vou falar mais sobre essa belíssima agenda com futebol, com vôlei, com basquete, é isso mesmo, meus amigos, basquete no YouTube da CBN Campinas, no YouTube do Tudo EP, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais, mas é uma semana realmente muito recheada de decisões, de jogos importantíssimos que, claro, você vai acompanhar com toda a equipe da CBN Campinas, e você já pode começar a participar com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 19 991869070, ou então através do chat no youtube.com/CBN Campinas. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe também a nossa transmissão, não só do CBN Esportes, mas de todos os programas aqui da CBN. E a gente começa trazendo os principais destaques de hoje. Começando pelo Corinthians, o Timão, as primeiras informações, Roberto Lioy. Em nota, o São Bernardo disse que Christian teve toda a dedicação e empenho pelo clube, durante todo o processo demonstrou profissionalismo e colaborou com a campanha do time no Campeonato Paulista, lembrando que o São Bernardo terminou a primeira fase do Campeonato Paulista na segunda colocação geral, só atrás do Palmeiras, e foi eliminado exatamente para o Palmeiras nas quartas de final. Roberto Lioy falando de Christian Barletta, né, que vai ser jogador do Corinthians, e é sempre aquela história, né, o Corinthians não anunciou oficialmente, não postou nada, mas o São Bernardo sim, fez a postagem agradecendo ao Barletta, então já deixando muito claro que a negociação está encerrada e de forma positiva, obviamente, para os dois clubes. E agora o destaque do Guarani, o Bugrão. Muito bom dia, Antônio Lupe, que hoje está, inclusive, de verde musgo. Esse verde, Lupe, bom dia. Tudo bem, Pio? Bom dia, um abraço a você, a todos que acompanham o CBN Esportes. É um verde escuro. Escuro. Verde escuro. Tá. Você gostou da minha vestimenta? Eu gostei. Opa, eu gostei. Que bom, hein? O que é verde musgo? Qual a diferença de musgo e escuro? Não sei. Por que será que verde musgo? Enquanto você caça aí a diferença do verde musgo para o verde escuro, eu trago as primeiras informações do Guarani. Fora das quatro linhas, a Justiça aceitou o pedido de recuperação judicial do clube, que foi protocolado na última sexta-feira. Daqui a pouco nós vamos falar os próximos passos depois dessa boa notícia aos dirigentes do Bugre. Dentro de campo, o Guarani enfrenta o Mirassol sexta-feira às 8 horas da noite, lá no Maião. Daqui a pouco, Diogo Matheus, lateral direito, que fez um golaço de falta em cima da Portuguesa, projeta esse duelo contra o Leão. Antônio Lupe, é o seguinte, o verde musgo é o mais quente dos 3 tons de verde que existem. Tem mais pigmentação de fundo amarelo e é intenso, assim como o verde militar. Esse é o verde musgo. Verde musgo. Isso, deu pra entender, né? E qual é a temperatura? É, porque ele é mais quente, né? Porque se for ali 38 já é estado febril. Nossa senhora. E aí já é suspeita da Covid-19. Isolamento. Nossa.
Rapaz, Verde musgo, então, é um verde... é um verde quente. Quente. É um verde quente, é isso aí. E é o que você está. Não, porque eu estou aqui- com verde escuro. Não, é o verde musgo. Verde escuro, Pio. Não, tá aqui. É igualzinho. Olha aqui. Deixa eu ver. Dá uma olhada aqui. É igualzinho o seu, ó. É o verde musgo, É o não verde. tem jeito. É, você está de verde musgo hoje. E o seu é o verde claro. Ah, verdade, eu tô de verde também. Rapaz, que Que maravilha. maravilha. É isso aí, que bela abertura nós fizemos. E agora o destaque do Santos, o Peixe com o Bruno Faria. O Peixe tem os dias livres pela frente devido à eliminação precoce no Campeonato Paulista. O técnico Odair Hellmann pretende recuperar os lesionados e dar uma identidade ao time. Neste momento, sem jogos, depois de atuações bem abaixo no estadual. E agora o destaque da Macaca, Ponte Preta. Ele que conhece tudo sobre cores, sobre estilo, Cortou o cabelo, hein? sobre o combinado de camiseta com calça e tudo mais. Bom dia, Júlio Nascimento. Tudo bem, né, Pio? Bom dia pra você, todo mundo que tá acompanhando o CBN Esportes. Pois é, e tem mais... Eu tô estudando essa questão de tons de verde aí por um motivo especial. E tem mais um tom que eu descobri aí. Spoiler! Que dá pra usar, que é o azeitona, spoiler, que é o azeitona. Então, pra tudo quem errado. tá nessa luta aí de descobrir tons, tem uma azeitona também que tá muito em alta. E a temperatura, Antônio Lupo, tem a ver com as estações. Então, quando você está no verão, por exemplo, no período de mais calor, você tem que usar cores mais quentes. No inverno, cores mais neutras, frias. Isso quer dizer isso que querem dizer aí as temperaturas e as cores. Enfim, Pio, deixa eu falar de futebol. A Ponte Preta tá chegando a hora. O torcedor da Ponte tá fazendo contagem regressiva pro final de semana, porque tem o primeiro jogo das duas decisões nas quartas de final contra o Comercial. Hoje, quarta-feira, a Ponte inicia a venda dos ingressos. O primeiro lote de 3.500 ingressos com valor promocional de R$30. A carga restante nos valores de 60 inteira, 30 meia entrada. Expectativa de setor visitante cheio em Ribeirão Preto no sábado. A Macaca que vai com tudo contra o Bafo de Ribeirão, tentando uma boa vantagem para o jogo da volta, Pio. E a torcida da Ponte que se faz muito presente nos jogos fora de casa nesta Série A2, deve mais uma vez, como disse Júlio Nascimento, se fazer presente em grande número no próximo sábado. Ô Julião, só para tirar uma pequena dúvida muito rápida sobre essa questão de estilo, sapatênis pode? Pode. Não! Pode, tem Não. bons sapatênis. Só que assim, all black ou all white. Nada de misturar cores, que aí fica esquisito mesmo. Ah, tá. Mas pode inteiro preto e o sapato branco? Ou o contrário? Pode. Pode? Gosto. Eu Gosto também. Eu acho bem legal. Tá vendo, Antônio Lupe? Sapatênis pode. Tá bom, ué. Só pra você entender, ouvinte, Antônio Lupe é avesso a sapatênis, mas de uma forma que ontem eu vim de sapatênis pra rádio, hoje eu fiquei até com vergonha de vir de tênis. Ainda bem, né? Um sapatênis marrom muito bonito, por sinal, minha mãe que me deu. Só pra gente encerrar Não. esse assunto, ontem você falou assim, não, eu vou buscar na internet os benefícios do sapatênis. Quantos vídeos você achou? Nenhum. Vamos lá. Bora. Então você, ouvinte, que faz o uso, assim como eu, assim como Carlão de Freitas, como Dani França, como Valmir Bortoleto, que fazem o uso de sapatênis, mandem pra gente, porque Antônio Lupe, ele é avesso, mas assim, absurdamente. Ele acha ridículo o sapatênis. Eu não sei porquê. E agora o destaque do São Paulo, tricolor paulista, com o Guilherme Pradella. O meio-atacante Galopo, que deixou o jogo contra o Água Santa ainda no primeiro tempo com dores no joelho, passou por exames médicos e teve constatado um rompimento do ligamento do joelho esquerdo. Vai passar por cirurgia e o São Paulo não coloca prazo para retorno, mas a expectativa é que ele fique pelo menos 6 meses longe dos gramados. E agora o destaque da nossa enciclopédia esportiva, que esses dias, inclusive, foi em um casamento, ele estava na estica, mas na estica. Pensa num estilo. Verdade, Era o tava estilo mesmo. de... Não tava? Era o estilo de Fábio Scheibe nesse casamento e ele usava sapatênis. Bom dia, Fabião. Estilo zero. Só não uso sapatênis com bermuda, viu, Pio? Ainda bem. Não, mas aí também não dá, né?
Aquela... Bom dia, Rafael Pio. Bom dia, ouvinte CBN. Eu chego já no clima de Copa do Mundo, viu, Pio? Conmebol define setembro como início das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Seleção brasileira faz sua estreia contra a Bolívia, em casa, local a ser definido. Entidade sul-americana também revela que haverá 2 janelas para partidas contra seleções de outros continentes. Confronto com europeus são analisados. E mais, eliminação precoce. Bahia só empata com o Fluminense do Piauí, está fora da Copa do Nordeste. Clube que virou SAF e investiu bastante nessa temporada, dá vexame na fase de grupos e não tem mais chance de classificação para o mata-mata da competição. Torcida do Esquadrão de Aço perde a paciência e pede a cabeça do técnico português Renato Paiva. E ainda, no topo do continente, atacante Pedro do Flamengo é eleito Rei da América 2022. Camisa 9 rubro-negro, que foi artilheiro da Libertadores na temporada passada, levou o prêmio de Rei da América no tradicional eleição anual do jornal É o País do Uruguai. Pedro superou o companheiro Arrascaeta, que ficou em segundo. O atacante argentino Julián Álvares, ex-River Plate e campeão mundial no Catar com a seleção argentina, ficou na 3ª posição no tradicional prêmio, viu, Pio? Ah, que coisa. Pedro, Rei da América, sei lá. Não acho. O Luan já foi Rei da América também, viu, Pio? É... Você lembra dele? Lembro. Não, mas o Luan foi merecido. Tá... O Luan foi merecido. Ó, é a Miá? É a Miá. É a Miá. A Miá. É, Miá. Pra quem ontem... Tá batendo a raba no Júlio. Pra quem acompanhou ontem o Agora Arena saiu. CBN, Fábio Scheib, depois do Belo, Fábio Scheib apresentou a Miá. E eu adorei a piadinha do Eliel. É a mesma coisa que eu tenho um cachorro e colocar o nome de Au-Au. É a mesma coisa. Carlão de Freitas. Opa, Rafa Pio. Pedro, Rei da América. Exagero, hein, Carlão? Bom dia. Bom dia, Pio. Bom dia, ouvinte ligado no CBN Esportes. Você achou um exagero, Pio? Ah, eu achei. Eu sou fã do futebol do Pedro. Não, O Flamengo também, é o campeão também da... sou. É o atual campeão da Copa Libertadores. É, e aí Pedro você teve um pega papel o artilheiro do importante, né? campeão, que é o Pedro. acho Mudei que de ideia, tem Carlão. Te convenci. Me convenceu. Então, isso é Você viu que eu sou importante. bem difícil de ser convencido, né? Mudei. Então, merecidamente. Pedro é bom jogador. Pedro está fazendo muito sucesso com a camisa do Mengão. E nessa grande discussão, né, nesse debate de sapatênis, estilo e tal, Júlio Nascimento falou sobre estações, né, com relação ao verde e tal. E hoje Eliel Almeida, o nosso chefe, disse que estava com saudade das minhas cantorias e as estações do Júlio, elas me levaram a um gatilho. E aí fica com você. Ah, eu sei aí qual contigo. Eu vou- E é linda, por sinal, né? Se Cássio. for mudar o. Cássia, né? Mas- Linda. Oi, Julião. Ah, não é o que eu tava pensando. Não é? Não. Eu pensei em Capital Inicial. Ah, tá. É que também, Boa também. Mas na hora que o Júlio falou de estações, verde, né? Essa cor tão aprazível. Cássia aí Cássia Eller. Eller. Ó, Aí, tá acordou. vendo? Essa música é linda. Mas E se eu falar Vamos- do que me lembra essa música? vamos segurar a audiência. Uma época eu ainda assisto, né? Mas eu já fui mais fã de Big Brother. Sim. E um dos Big Brothers, ele encerrou, alguém foi eliminado e tal, e fizeram um clipe com essa música. Cara, achei tão lindo, não lembro nem quem foi o eliminado, mas me tocou a música. Te emocionou. Me emocionou. Não como a saída de Larissa ontem, mas me Ah, emocionou. não. Saída de Larissa, ó. Pelo amor de Deus, gente. Como é que você tem alface no paredão e você elimina a Larissa? Ah, o mundo tá perdido, cara. O mundo... Eu vou falar pra Pio, você. vamos lá então, toca o barco. Vambora! Ó, rapidamente aqui, ó. Ixi, Maria, perdi até a sequência aqui de tantas que chegaram. Eu uso sapatênis com bermuda. Beleza. Moda é individual, kkk. O Luiz Santos tá mandando aqui. Luizão, o sapatênis eu acho maravilhoso. Com bermuda eu confesso que eu não Cara, gosto você muito perguntou não. Mas pro Pio, está você correto, é perguntou individual. pro Júlio, uma vestimenta toda preta e um tênis branco. O Flamengo jogou agora, segunda-feira contra o Vasco. Vascão. E aí alguns jogadores que não estavam escalados, estavam lesionados, suspensos, não estavam no jogo,
eles se fizeram presentes no vestiário. Davi Luiz e Gerson. Aí no momento em que o Flamengo está retornando para o segundo tempo, esses jogadores estavam se direcionando à arquibancada do Maracanã. Eu gosto desse estilo boleiro, eu gosto de perceber, né, observar o estilo do jogador. O Gerson estava exatamente como o Júlio aprovou. Camisa preta, estilo rap, né? Como o Ronaldinho Gaúcho gosta, aquelas camisas pretas gigantescas, a calça toda rasgada, que é o estilo hoje, e um tênis branco sensacional. Foi um visual legal que eu gostei do meio-campista Gerson. Cara, sabe que camiseta que tá legal que eles estão usando? Uma que a frente ela vem até aqui a cintura normal. E atrás, aí ela vem, tipo, ela é tipo quase saiote, cobrindo. Né? Isso, exatamente. É muito legal. É muito legal. O Hamilton mandou uma foto dele aqui, ó. É feio, mas eu gosto. Não é um sapatênis, isso aqui é um tênis. Aliás, esse aqui você gosta também, Lupe, eu tenho certeza. Não, esse usa. É muito bonito esse tênis. Aqui eu não posso falar a marca, mas... É uma marca, é aquela marca que faz tênis e faz trator. E faz trator, isso, que cara, mas é muito legal essa aqui, com solado altão. E o quanto que é confortável isso aqui. É uma show de bola. Nossa, esse aqui, Hamilton, parabéns. Esse aqui é maravilhoso, vou falar pra você. Sapatênis com bermuda e pochete. Aí, não, pochete. Eu já tive pochete, mas isso no fim dos anos 90, aí não. Ou senão um sapatinho de bolinha. É o Vasco que mandou aqui. Não, fica bem. Não, pochete bem não, bonito. Papai. Aí não. Cara, então, nossa, o pessoal tá mandando muito aqui. Daqui a pouco eu vou ler mais. Depois dessa abertura gigantesca. Não. No ar, o Severo Esportes, com trabalhos técnicos. O repórter Severo. Quase o repórter Severo, a gente na abertura. Valmir Bortoleto nos comandos técnicos. A produção de streaming é de Daniel França. Apresentação, Rafael Pio. A gente já volta. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Em Campinas, de São Paulo para Campinas, a Quincas Cervejaria inaugura seu terceiro bar no dia 24 de março no Cambuí, Rua Ferreira Penteado 1463. Venha experimentar a mundialmente premiada cerveja artesanal, a legítima comida de boteco e nossas carnes defumadas num ambiente incrível. Vem pro Quincas. Para mais informações, acesse nas redes sociais @Quincas Bar Campinas. Quincas com K. Beba com moderação. Trânsito. 11h25. Você acha muito feio o sapatênis, Thaís Azevedo? Bom dia. Bom dia. Eu acho que eu não queria omitir minha opinião. Mas você coloca ali maus eu acho que... Mas em nome da nossa amizade, eu acho melhor mesmo. Deixa quieto, vai. Eu acho que cada um tem seu gosto, né, Rafa? Vamos deixar assim. Já ficou bem claro, viu, Antônio Lupe, o que ela pensa sobre. Não precisa nem perguntar. Complicações pelo trânsito, Thaís Azevedo? Olha, Rafa, quem segue ali próximo à Avenida Francisco Glicério, tem aquela obra acontecendo no começo da avenida, né? Então o motorista perde tempo. Na Avenida Francisco Glicério, ali na chegada à Avenida Orozimbo Maia, tem trânsito bastante carregado. E depois, a partir da Barreto Leme até ali a Rua Ferreira Penteado, tem trânsito carregado pela Avenida Francisco Glicério. A Avenida Orozimbo Maia agora tem trânsito fluindo bem, tanto o sentido centro quanto o sentido norte-sul, motorista não encontra dificuldades.
Pela Avenida Senador Saraiva, tem excesso de veículos pela pista da direita, da Rua Barreto Leme até a Avenida Campos Sales. Pela pista da esquerda, motorista perde tempo ali na chegada à Avenida Moraes Salles. Rafa. Obrigado, Thaís, que daqui a pouquinho volta com informações das estradas. É movido por condições especiais de pagamento? A Toyota também. Tem Hilux Power Pack com condições exclusivas para CNPJ produtor rural. E o melhor, a pronta entrega. É a sua chance de comprar sua Hilux Power Pack. Aproveite! Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Jogos desse final de semana pela Superliga Masculina de Vôlei, aliás, a penúltima da fase de classificação, alguns jogos decisivos. Rede Cuca e América Montes Claros eleva Blumenau contra o Vôlei Campinas, com transmissão da CBN Campinas, esses jogos no sábado. No domingo tem Suzano contra o Brasília e na terça-feira o encerramento desta rodada com Minas enfrentando o São José e a equipe de Araguari recebendo Guarulhos. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. No Good Bom, a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado. Na loja ou no site você encontra tudo sem perder tempo. Além de ofertas imperdíveis válidas para o Clube Good Bom. Confira. Cerveja Coronita 210ml, 3,98. Contra filé bovino a peça a vácuo, 29,98 kg. Leite condensado moça integral lata, 395 gramas, 7,59. Cebola extra, 2,99 o quilo. Ofertas exclusivas para o dia 15 de março. Celebrando o Dia do Consumidor. Acesse goodbom.com.br e cadastre-se no clube. Good Bom. Super simples. Beba com moderação. O melhor preço de pneus em Campinas é na oficina T-Service. E se você encontrar preço mais barato, traga a comprovação para a gente que cobrimos na hora. E ainda a montagem, alinhamento e balanceamento são gratuitos. Somos a melhor oficina para cuidar do seu veículo Toyota, com mais de 6 anos e outras marcas em Campinas. Venha nos conhecer. Estamos na Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 434, próxima à Torre do Castelo. Telefone 19-3370-4200. Juntos salvamos vidas. 11h28. Você tá vendo que ele está preocupado. Tá preocupado. Série A2, eu vou falar pra vocês. Tá tirando o sono de Carlão de Freitas. Preocupadíssimo. Calma, Carlão. Ela vai sair da Série A2. Calma. A ponte precisa sair da Série A2. É emergencial. Não deveria nem ter caído. Isso é verdade. O senhor Marco Antônio Eberlin pouco, mas falou bonito. Não deveria nem ter caído. Falou pouco, mas falou bonito. Né? O Thiago Medeiros Rodrigues tá mandando aqui, vocês vão falar de Haaland depois de marcar 5, mas é lógico. Aliás, ontem 1-1 no jogo de ida, RB Leipzig e Manchester City, e aí fica aquela dúvida, será? E aí? 7-0 pro City, só isso, Carlão, mais nada. Cara, é impressionante como a Liga dos Campeões, como é um torneio, né? Agora ela como é um campeonato, torneio de um nível muito alto, não tem tanta interferência esse negócio de jogar em casa ou jogar fora, né? Então, tudo bem que o City jogou em casa, mas, cara, 7-0 numa fase eliminatória é muita coisa. E esse Haaland é um... ele é um dos Nossa, joga demais, gigantesco, né, cara? Ele joga tá ali demais. um dos melhores atacantes da atualidade. Infelizmente, assim, ele é norueguês. Então, em termos de Copa do Mundo, dificilmente ele vai conquistar um título, né? Mas, meu Deus do céu, é uma máquina de fazer gols. A última vez que eu vi 7-0 foi no campeonato inglês, né? Acho que foi o Manchester que acabou tomando, né? Foi o Manchester. Foi o Manchester. Qual que foi o último, Júlio Nascimento? Manchester, Liverpool. Nossa, sim. Não, campeonato belga, assim, deve ter rolado alguma coisa. Tá. Eu não tô lembrando. É que naquela... No caso de ontem, Pio, foi um pouco diferente, né? Porque o Red Bull em nenhum momento amassou o Manchester City no primeiro tempo, como aconteceu em determinado campeonato aqui. O futebol ele é um pouco inexplicável mesmo. Não tenha dúvida disso.
Ontem também a Inter de Milão segurou o Porto, havia vencido na Itália por 1-0, ontem o jogo foi em Portugal, 0-0, a Inter de Milão também está classificada à próxima fase, as quartas de final da Champions. Hoje tem Real Madrid e Liverpool, Carlão de Freitas, no primeiro jogo 5-2 pro Real, acabou já, né? Dificilmente, o Real é muito copeiro, o Liverpool vai ter que jogar muita bola para avançar de fase, eu sou o Real Madrid. Repórter CBN, intervalo, a gente já volta. Repórter CBN. Quarta-feira, 15 de março de 2023. O total de inadimplentes no país subiu quase 7,5% em fevereiro e chegou a 65.450.000. A base de comparação é o mesmo período de 2022. Segundo o levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, 4 em cada 10 pessoas estavam negativadas no mês passado. O valor médio das dívidas atingiu quase R$ 3.900. O Superior Tribunal de Justiça determinou o andamento imediato do processo que pode levar o ex-jogador Robinho à prisão. A defesa dele já forneceu um endereço em que o ex-atacante do Santos pode ser encontrado. Em 3 ocasiões, a justiça falhou na localização de Robinho. Ele foi condenado na Itália a 9 anos de prisão pelo crime de violência sexual. Robinho estuprou uma mulher albanesa numa boate em Milão. Uma mulher morreu depois de cair da janela de uma UPA no Distrito Federal. A morte foi confirmada ontem e a queda aconteceu no dia 9 de março. Cidalva Prates Guedes, de 53 anos, estava na sala vermelha da unidade de pronto atendimento de Ceilândia, com um quadro grave de dengue. Segundo informação da equipe médica repassada à família, ela teve um delírio e pulou da janela. A família acusa os profissionais da UPA de negligência. Bancos tradicionais dos Estados Unidos, como JP Morgan, Chase e Citigroup, estão recebendo uma enxurrada de clientes dos quebrados Silicon Valley Bank e do Signature Bank. O principal temor é de que a crise contribua para ampliar a concentração do mercado americano nas mãos de instituições financeiras conhecidas como grandes demais para quebrar. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Estradas. Thaís Azevedo de volta no CBN Esportes, agora para trazer informações sobre as estradas, Thaís. Olha, Rafa, são boas as condições pelas estradas da nossa região. O motorista que segue pela rodovia Dom Pedro faz um bom caminho sentido Jacareí, sentido rodovia Anhanguera. A mesma coisa pela rodovia Campinas-Mojimirim, que tem pistas livres nos 2 sentidos. Pela rodovia Professor Zeferino Vaz, motorista também não encontra dificuldades e segue tranquilo sentido Campinas e sentido Paulínia. A rodovia Adalberto Panzan tem boa movimentação, sentido rodovia dos Bandeirantes e sentido rodovia Anhanguera. Rafa. Obrigado, Thaís. Até amanhã. Escavadeira hidráulica PC210 10M0 com condições especiais. Acesse o site pc210komatsu.com.br. PC é Komatsu.
Março é o mês de Louveira, cidade forte e com um dos maiores PIB per capita do Brasil. Nesta sexta, dia 17, a CBN visita Louveira para celebrar os 58 anos da cidade, que abriga várias empresas multinacionais e também tem ampla vocação para o agroturismo. Mas qual a história ao longo destes anos e os principais desafios de hoje e de amanhã? Para debater estes e outros temas, o News Truck CBN marca presença no aniversário de Louveira, ao vivo, no CBN Campinas, Estúdio CBN e no Arena, na sexta, dia 17, na Estação Ferroviária. CBN Esportes Campinas. 11h36, o Cristal Vione tá mandando bom dia pra toda a galera e tá dizendo que na época dele não era sapatênis, era mais glamuroso, era o Lemonade. Lemonade, teve aquele de sola branca, o Lupe nem conhece. Não, o Lupe é novinho. Você sabe que os precursores desse boom do sapatênis, há uns 10 anos, um pouquinho menos, uns 8 anos, Thiago Leifert, quando apresentava o Globo Esporte, é um baluarte do sapatênis, e Michel Teló. Dois que me vêm à cabeça, assim, que divulgaram o sapatênis. Thiago Leifert e Michel Teló. Garotos propaganda. A Beth mandou bom dia, viva o verde, que a gente tá de verde. Aí ela fala que o verde que eu mais gosto é o verde Palmeiras. Ah, mas eu não tinha nenhuma dúvida disso, viu, Beth? Lupe não usa sapatênis, não come peixe. Só falta dizer que não bebe. Não bebe, ô Emerson. Aí ele escreveu aqui, ó. O que ele foi fazer em Goiânia? Ô Pio, você sabe que... Eu não sei se eu posso contá-lo. Pode? Como é que é? Pode. Ele falou que pode. Eu não sei se eu posso contar detalhes do grande dia. Ele falou que não, pode contar. Vai. Pode contar? Minha vida é um livro aberto. Não é. É porque no grande dia, na hora de brindar, eu vi assim um líquido que parecia no casamento de Antônio Lupe. Isso, no casamento de Antônio Lupe e o Anessa Lucas. E aí, quando ele bebeu, eu fiquei em choque, em estado de choque. Falei, cara, não é possível que isso está acontecendo diante dos meus olhos. Aí, papo vai, papo vem, ô Lupe, aconteceu? Aí ele, não, eu combinei com o Maércio que ele colocou refrigerante sem ninguém ver. Na verdade era refrigerante, todo mundo tava achando que era champanhe, cerveja, não sei. Então o cara não bebe mesmo. Nem não abre no brinde do seu casamento, não Antônio. Abre exceções. Zero. Rapaz, ô Emerson, e eu vou falar algo aqui que agora você vai ficar em choque, Emerson. Não usa sapatênis, não come peixe, não bebe. Salmão eu como. E gosta de samba. Cavalo. Não que isso seja ruim, pelo amor de Deus, mas assim... É uma mistura. O que foi fazer em Goiânia? Isso. Mas o que você foi fazer em Goiânia, Lupe? Mas em Goiânia tem muito Por isso que você voltou, né? Por isso que você voltou. Não, eu voltei porque senti saudade do povo querido campineiro. Tá. Eu fiquei em Goiânia, mas eu aproveitei. Lá tem muitas rodas de samba boas. Nossa, boas. Eu não consegui comer a tal da pamonha salgada, que eles são fanáticos. Nossa, pra mim, pamonha é doce, ponto final. E eu falava na cara deles, eu falei assim, pamonha salgada foi algo que vocês inventaram e só existe aqui, porque eu nunca vi. Pamonha de sal. Pra mim é só pamonha de doce com recheio de goiabada e queijo. Nossa senhora. Essa eu concordo com você. Bora. Essa aí eu concordo com você. Mas eu gostei de Goiânia. Fiz muitos amigos lá em Goiânia. Não, isso não tenha dúvida. Povo bonito, hein? Povo bonito. Bonito. Bonito, né, Fábio Chave até acordou, hein, bicho? Calma, Fábio Chave. Que isso? E o Pequi? Comeu Pequi? Deus me livre. Não. Falaram que tem que saber comer, senão tem espinho na boca. Eu falei, gente, eu não como peixe que tem espinho. Você acha que eu vou comer Pequi que estoura o espinho na boca? Tá louco. Ai, Antônio Lupe, só você mesmo. Vai, fala do Bugrão, Antônio Lupe. Sexta-feira, hein? Sexta-feira, o melão vai rolar lá no Maião. Semifinal da Taça Independência. Só lembrando, pra quem ainda não entendeu o regulamento, jogo único. Todos os jogos da Taça Independência serão únicos. As quartas de final, a semifinal
e a decisão também em jogo único. E sexta-feira tem Guarani e Mirassol lá no estádio José Maria de Campos Maia. Só que aí o torcedor bugrino pode entender, mas Lupe, com a vitória em cima da Portuguesa, o Guarani somou mais 3 pontos e teria mais pontos do que o Mirassol. Só que na Taça Independência isso não conta, até porque o Mirassol já estava classificado para a semifinal por ter uma campanha melhor do que o Guarani na primeira fase. Então, por isso, ele tem o benefício de jogar em casa. Então, sexta-feira, 8 horas da noite, lá no estádio municipal José Maria de Campos Maia, Mirassol e Guarani. A tendência é que o técnico Moisés Moura mantenha praticamente o mesmo time. Tem a volta do Bruno José, atacante, que cumpriu suspensão contra a Portuguesa e pode ficar à disposição. Quem, inclusive, pode aparecer entre os titulares, Diogo Matheus, que, inclusive, foi o responsável por colocar o Guarani na semi da Taça Independência. E ele projeta o duelo contra o Mirassol. É um jogo só, né? Então tem que ter uma concentração muito grande durante todo o tempo. Um foco também especial, né, durante a semana no treinamento da bola parada, a questão também dos pênaltis que pode acontecer, né? A gente está vendo aí dois grandes ficaram fora agora, né, no Campeonato Paulista, e mérito total, claro, das equipes que foram mais competentes, né? Então serve de lição para nós também. Mirassol é uma grande equipe, né? A gente sabe da força deles, uma equipe que lutou aí contra nós, né, ao longo da primeira fase pela classificação. É sempre uma equipe forte que vem a cada ano crescendo, né? E tenho certeza que vai ser um jogo difícil, mas muito prazeroso também. A gente vai procurar dar o nosso melhor, aproveitar o máximo o jogo, e nós temos condições de fazer uma grande partida lá. E é lógico que nós vamos dar o nosso máximo para chegar à final. É um título que tem a sua importância, e a gente vai dar o máximo para conquistar trazer essa alegria para o nosso torcedor. A importância da conquista da Taça Independência é o financeiro. 400 mil reais para o campeão da Taça Independência, que não consegue vaga para a Copa do Brasil de 2024, já que a Taça Independência é como se fosse o troféu do interior. Nos anos anteriores, a equipe campeã conseguia vaga na Copa do Brasil. Esse ano, não. Então o Guarani vai em busca desse valor financeiro, 400 mil reais, e até também para dar entrosamento, treinamentos para a Série B do Campeonato Brasileiro, que, é claro, é o principal objetivo do Bugre em 2023. Falei das coisas dentro das 4 linhas. Fora de campo, também temos novidade. A Justiça, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aceitou o pedido de recuperação judicial do Guarani. A decisão foi publicada ontem e foi assinada pela juíza doutora Eliane Cássia da Cruz, da 7ª Vara Cível aqui de Campinas. Ela pediu algumas documentações complementares a respeito de algumas dívidas, determinou que um responsável vai acompanhar esse processo, e agora o Guarani tem até 60 dias para apresentar um plano aos seus credores. Mas o Guarani dá um grande passo nessa questão da recuperação judicial, e quem sabe futuramente, é claro, como disse o responsável pelo Conselho Fiscal na última segunda-feira, o Fabinho, é uma coisa que não precisam caminhar juntas, né? Tem as suas importâncias, mas quem sabe lá na frente um próximo passo para a SAF. Lembrando, quem deu entrada nesse processo de recuperação judicial foi o Ricardo Moisés, e agora quem dá o andamento é o André Marconato, mas eram da mesma chapa, do mesmo grupo, então deve estar tudo sendo conversado entre as partes. Rafael. Ô Carlão, é aquela coisa, tudo anda junto. Se o Guarani conquista o troféu Independência, que não tem lá a sua importância, não dá vaga e tal, mas é uma graninha que sobra, credores estão felizes, Guarani vai recuperando no mercado uma credibilidade financeira, porque vai se organizando, e aí aos pouquinhos vai colocando a casa em ordem, Carlos. O Guarani está nesse processo, né, Pio, de reorganização, a começar com o presidente desde a gestão, e ainda ela está em curso, né, do Ricardo Moisés. O Guarani vem tentando reorganizar as dívidas, sanar as dívidas, o que é mais importante. Eu acho que esse caminho vai ser trilhado também pelo André Marconato. Com relação a negócio de troféu, cara, título é título. É claro que cada título tem o seu peso, cada título tem a sua importância. Agora, ninguém entra para perder. Você entra num par ou ímpar para perder?
Não. Você entra num jogo de videogame pra perder? Você entra numa brincadeira de basquete pra perder? Não, ninguém entra pra perder. Então o Guarani está neste troféu Independência pra ser campeão, pra brigar pelo título, está na semifinal. É taça, porque senão o Júlio fica bravo. É outra coisa, taça. E mais uma, o torcedor tem todo o direito de comemorar. Então o Guarani entra neste campeonato, nesta competição, neste torneio, nesta taça, para ser campeão. Então priorizar este jogo contra o Mirassol. Ótima situação também para o Moisés Moura ajustar a equipe, observar já esta montagem para a Série B, que é a prioridade do Guarani nesta temporada, e tocar o trabalho. Eu acho que as falas do Marconato foram importantes para dar uma motivação para o Moisés também, que pode ser o treinador, tá aí sendo bem observado e observado com carinho. Então o Guarani trilhando aí um caminho positivo, pelo menos até aqui, dentro deste 2023. E o menino Matheus, né, o Diogo Matheus, eu não sei o que acontece, ele se lesiona muito, né? Sim. Mas eu acho que o dia a dia do Matheus, do Diogo, não é um dia a dia legal, porque todo lateral que chega aí, esse lateral é testado como titular, o Mateuzinho fica lá no banco, hora ou outra aparece e faz gol contra São Paulo, contra a Ponte, fez gol em derby, fez um golaço contra a Portuguesa. Ele é um bom jogador de qualidade. Agora, eu acho que o dia a dia dele não é legal, assim, com relação a treinamentos, a gente não observa mais, mas o dia a dia dele acho que não é legal, ou então as lesões atrapalham muito, porque ele tem bola pra ser titular desse Guarani aí, pô. E aí você pegou um gancho, assim, eu sei que da forma que funciona, né, mas assim, poderia voltar, né, não todo dia, mas 2, 3 vezes por semana, para que nós pudéssemos observar um pouco o dia a dia, para ver, por exemplo, o Diogo Matheus, tá treinando, bate um cruzamento, errou. O segundo errou, o terceiro errou. Aí a gente vai ter embasamento para vir aqui e falar assim, o Diogo tá com um aproveitamento nos cruzamentos abaixo do que, por exemplo, o Ivan Alvarino, que foi o titular. Não, eu tô colocando uma posição hipotética. Então, assim, porque senão aí o cara sai do banco. Ele tem um histórico de lesão também. Aí ele faz um golaço de falta. Aí joga contra o Mirassol, tá no banco. Não, aí é Alvarinho, é Lucas Marques, quando o Ludic estava aí. É impressionante como o Diogo Matheus não consegue se fixar entre os titulares, sendo que ele tem bola. De todos que eu citei, o melhor que tem é ele. E vou cobrar no ar aqui, tá, gente? Eu enviei recentemente, o Lupe sabe disso, mensagens para Vitor Rede do Guarani, para Paulo Santana da Ponte Preta, os assessores de imprensa de cada clube, sugerindo, tá? Foi uma sugestão. Gente, pelo menos uma vez na semana, pra gente ir aos poucos voltando pro treinamento. Conversem com treinadores, a gente acompanha aquecimento ou um treinamento. Ambos levaram essa demanda para a diretoria, os dois fizeram muito bem, aliás, fazem muito bem o trabalho deles, levaram para as diretorias, e até agora nenhuma resposta. Então, comissões técnicas, diretorias, ajuda os próprios meninos. Assessor de imprensa, já trabalhei, gosta que a imprensa acompanhe o treinamento, até porque a gente fica mais embasado naquilo que a gente vai falar. Ô, Antônio Lupe. Pois não. Marilda Ângelo Pio. Quem? Marilda Ângelo Pio, nossa ouvinte diária. Ela deve ter alguma ligação com a minha pessoa. Isso. Minha mãe. Eu imaginei. Ela manda a seguinte mensagem. Ai, meu Deus. Pamonha salgada é uma delícia. Lá, mais uma. Não pode ser aquela com calabresa, presunto, aquela coisa. Não, Pequi. Aí estraga. Mas é a pamonha apenas a massa, só que é salgada. É uma delícia. Experimente com um copinho de café, Antônio Lupe. Não, eu esqueci o nome. Dona Marilda. Dona Marilda, eu agradeço. E agora eu não tô comendo doce por uma questão de peso. Mas assim, quando eu voltar a comer aos poucos, eu vou na doce. Vai na doce, tá bom. E o pessoal só tá lembrando aqui, aqueles sapatinhos que tinham 2 balangandãs no peito do pé, assim. Sim, é o de cravinho. É o de cravinho. Pô, esse é horroroso, cara. Esse era muito feio. Esse é muito anos 80. Nossa, muito feio. Você já usou, Fábio Scheib, desse aí?
Nunca usei não, viu, Pio? Nossa senhora. Agora o Limonade eu usei. Limonade. O Sola Branca foi uma moda, né? Foi uma febre. É. Aquela geração 96, 98, 97, 98, né? Essa geração usou muito o Sola Branca. E o Toninho mandou mensagem aqui falando que ele adora sapatênis e ele mandou uma foto. É que também, Toninho, sapatênis desse aí, meu filho, não tem como não gostar. Que isso, quiser mandar um pra Time gente, grande. você tem o estilo do Toninho. Espetacular. Toninho. Intervalo, a gente já volta. CBN, Central Brasileira de Notícias. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Cerveja artesanal e comida de boteco agora em Campinas. De São Paulo para Campinas, a Quincas Cervejaria inaugura seu terceiro bar no dia 24 de março no Cambuí, Rua Ferreira Penteado 1463. Venha experimentar a mundialmente premiada cerveja artesanal, a legítima comida de boteco e nossas carnes defumadas num ambiente incrível. Vem pro Quincas. Para mais informações, acesse nas redes sociais @Quincas Bar Campinas. Quincas com K. Beba com moderação. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. E 52, antes da gente falar da ponte, só terminar uma discussão aqui no ar, porque o Vieira mandou uma mensagem assim, ó: Pio, os pontos na Copa Independência continuam somando na tabela do Paulistão. Aí ele até cita Diogo Matheus titular, sem dúvida. É que na realidade, para definição, se a gente somar os pontos que o Guarani conquistou diante da Portuguesa, ele ultrapassa o Mirassol. Só que para definição do confronto, não vale esse jogo, porque o Mirassol teve um jogo a menos. Exato. Então é válida a primeira fase, quando o Mirassol teve melhor campanha que os outros times. O tanto que o Mirassol já entra na fase de semifinal, certo, Júlio Nascimento? Exatamente. A vantagem do Mirassol é justamente ter a primeira semana de folga da Taça Independência e jogar em casa. Independente do que aconteça aí em relação aos outros times. Então, é uma forma da federação beneficiar aqueles que vão participar da Taça Independência que teve a melhor pontuação. E só pegar um exemplo. Se, por exemplo, a Inter elimina o São Bernardo e o Guarani passa Elimina pelo o Mirassol. Então a final vai ser Guarani e Inter de Limeira no Brinco. No Brinco de Ouro. É isso aí, exatamente. Na somatória tem melhor campanha. Júlio Nascimento, Macaquinha já naquele clima de decisão. Como é gostoso o clima de decisão. Pio, exatamente, né? A ansiedade do torcedor cada vez maior, né? Pro final de semana, primeiro jogo contra o Comercial, e a promessa, Pio, é de invasão mesmo no Palma Travassos. O time da Ponte teve aí uma média de público muito interessante, né? Mais de 4.600 torcedores por jogo, de acordo com o site Senhor Gol. Então, a Ponte deve manter aí essa boa média, boa presença de torcedores, seja no Moisés Lucarelli ou seja também nos jogos como visitante. Aliás, o primeiro lote de ingressos para sábado, sendo comercializado a partir dessa quarta-feira, então, os 3.500 primeiros ingressos para o jogo contra o Comercial, sendo comercializados a partir de R$30, é o valor promocional, que seria referente à meia entrada do valor para esse jogo. Então, os demais ingressos, aí sim o valor cheio, né? Quem não tiver o direito da meia entrada,
paga aí R$60 quando esse primeiro lote for esgotado. Expectativa de mais de 4 mil torcedores presentes no campo do Comercial, Pio, e a Ponte não deve ainda contar com o Elvis. A tendência é que o Cássio Gabriel seja mantido entre os titulares e o Hélio dos Anjos não deve promover muitas mudanças em relação à base do time titular dos últimos jogos. Quando o Elvis voltar, aí sim, ele também retoma sua condição de titularidade. Uma informação importante, né, sobre Transferban. A Ponte encaminhou 2 acordos com... Ela tem dívidas com o Natan, zagueiro, hoje no Galo. Ela tem dívida com o Eduardo Batista e também com o Marcelo Chamusca. 2 técnicos, tem também outras dívidas menores aí com dirigentes e também com alguns clubes. A Ponte tem, dessas 3 dívidas mais pesadas que resultaram no Transferban, um acordo encaminhado com 2 credores. Tem um terceiro credor, que a negociação está enroscando, é uma negociação um pouco mais complexa, mas a diretoria deu um prazo aí até a semana que vem para tentar bater o martelo e conseguir registrar jogadores pensando na Série B. Existe uma confiança muito grande nos bastidores que na Série B a Ponte vai se reforçar com 2 ou 3 nomes aí, até por um pedido do técnico Hélio dos Anjos. O Hélio tem falado nas entrevistas coletivas que ele espera por reforços e que não dá para contar apenas com jogadores da base numa competição a longo prazo como é a Série B. Mas tudo isso vai sendo resolvido, o elenco por enquanto vai se blindando, pensando nesse primeiro objetivo, que é o acesso na Série 2, e por isso a Ponte tem convocado os torcedores a garantirem os ingressos e lotarem o Palma Travassos no final de semana, Pio. Carlão de Freitas, rapidamente, é o clima de decisão que o torcedor da Ponte assume, enche o Palma Travassos e empurra a macaca, porque o resultado do primeiro jogo ele é fundamental, Carlão. Tem que assumir, Pio, tem que assumir. A Ponte ela entrou nesta Série 2 como uma das favoritas, eu acho que ao lado do Novo Horizontino, são as 2 equipes mais abastadas financeiramente, com Série B dentro do seu calendário. Então, por isso, ela tem que assumir esta situação. Agora, é claro, entre assumir e você confirmar, existe uma quilometragem, né? Existe uma distância gigantesca. Então, a Ponte vai ter que jogar muita bola. É um outro tipo de comercial que vai estar em campo, é um outro tipo de competição. Então, a Ponte vai ter que jogar muito para avançar de fase nesta Série 2 do Campeonato Paulista. Fábio Scheib, só pra gente terminar, Fabião, no pique, o Messi pode ir pra Arábia também? Pode ir pro rival do time do Cristiano Ronaldo, viu, Pio? Só que o pai dele fez uma exigência pedindo um salário de cerca de 600 milhões de euros anuais. Só isso. Meu Jesus! Dá 1 bilhão, quase 2 bilhões de reais, dá. Não mais? Sei lá, não sei fazer essa conta, gente. Muita grana, né? Não, nossa senhora. Pelo amor de Deus. Até a tarde no Arena CBN, meus amigos. Até a tarde, meus amigos. Às 4 com o Eliel Almeida. Tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu. CBN Esportes Campinas.